A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Daiana. E o conto de hoje é Johan, de Álvares de Azevedo. 6º capítulo de Noite na Taverna, seu livro de contos. E hoje é a primeira vez do Álvares de Azevedo aqui no Leitura de Ouvido, o primeiro conto que a gente está fazendo dele, e você tem uma grande história aí pela frente. No final a gente volta a falar com você sobre ela. Boa leitura! Johan, de Álvares de Azevedo. Agora a minha vez. Quero lançar também uma moeda em vossa urna. E o cobre, azinhavrado do mendigo, pobre esmola por certo. Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatará, ou se o Kirsch e o Curaçao me queimaram demais as ideias. Jogava contra mim um moço. Chamava-se Arthur. Era uma figura loira e mimosa, como a de uma donzela. Rosa infantil lhe avermelhara as faces, mas era uma rosa de cor desfeita. Leve buço lhe sombreava o lábio, e pelo oval do rosto uma penugem doirada lhe assomava com a felpa que rebuça o pêssego. Faltava um ponto a meu adversário para ganhar. A mim, faltava-me não sei quantos. Só sei que eram muitos e, portanto, requeria-se um grande sangue frio e muito esmero no jogar. Soltei a bola. Nessa ocasião, o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostara ao bilhar. A bola desviou-se, mudou de rumo. Com o desvio dela, perdi. A raiva levou-me de vencida. Adiantei-me para ele. A meu olhar ardente, o mancebo sacudiu os cabelos loiros e sorriu com um descarno. Era demais! Caminhei para ele. Ressoou uma bofetada. O moço convulso caminhou para mim com um punhal, mas nossos amigos não sustiveram. Isso é briga de marujo. O duelo, eis a luta dos homens de bril. O moço rasgou nos dentes uma luva e atirou-ma na cara. Era insulto por insulto, lodo por lodo. Tinha de ser sangue por sangue. Meia hora depois, tomei-lhe a mão com sangue frio e disse-lhe no ouvido: Vossas armas, senhor, sabê-los-ei no lugar. Vossas testemunhas, à noite minhas armas. A hora, já. O lugar, vireis comigo. Onde pararmos aí será o lugar. Bem, muito bem. Estou pronto. Vamos. Dei-lhe o braço e saímos. Ao ver-nos tão frios a conversar, creram uma satisfação. Um dos assistentes, contudo, entendeu-nos, chegou a nós e disse: Senhores, não há, pois, meio de conciliar-vos? Nós sorrimos ambos. É uma criançada, tornou ele. Nós não respondemos. Se precisardes de uma testemunha, estou pronto. Nós nos curvamos ambos. Ele entendeu-nos. Viu que a vontade era firme, afastou-se. Nós saímos. Um hotel estava aberto. O moço levou-me para dentro. Moro aqui, entra aí, disse-me. Entramos. Senhor, disse ele, não há meio de paz entre nós. Um bofetão e uma luva atirada às faces de um homem? Saco nódias que só o sangue lava. E pôs um duelo de morte. De morte, repeti com um eco. Pois bem,
Tenho no mundo só 2 pessoas, minha mãe e... Esperei um pouco. O moço pediu papel, pena e tinta. Escreveu. As linhas eram poucas. Acabando a carta, deu-me a ler. Vede. Não, é uma traição, disse. Arthur, creio em vós. Não quero ler esse papel. Repeli o papel. Arthur fechou a carta. Selou o lacre com um anel que trazia no dedo. Ao ver o anel, uma lágrima correu-lhe na face e caiu sobre a carta. Senhor, sois um homem de honra? Se eu morrer, tomai esse anel. No meu bolso achareis uma carta. Entregareis tudo a... Depois, dir-vos-ei a quem. Estais pronto? Perguntei. Ainda não. Antes de um de nós morrer, é justo que brinde o moribundo ao último crepúsculo da vida. Não sejamos abissínios, demais o sol no cinábrio, do poente ainda é belo. O vinho do Reno correu em águas dourado nas taças de cristal verde. O moço ergueu-se. Senhor, permita-me que eu faça uma saúde convosco. A quem? É um mistério. É uma mulher. E o nome daquela que se apertou uma vez nos lábios, a quem se ama, é um segredo. Não a fareis? Seja como quiserdes, disse eu. Batemos os copos. O moço chegou à janela. Derramou algumas gotas de vinho do Reno à noite. Bebemos. Um de nós fez a sua última saúde, disse ele. Boa noite para um de nós, bom leito e sono sossegado para o filho da terra. Foi a uma secretária, abriu-a, tirou 2 pistolas. Isto é mais breve, disse ele. Pela espada é mais longa a agonia. Uma delas está carregada, a outra não. Tirá-las-emos à sorte, atiraremos a queima-roupa. É um assassinato. Não dissemos que era um duelo de morte? Que um de nós devia morrer? Tendes razão. Mas dizei-me, onde iremos? Vinde comigo. Na primeira esquina deserta, nos arrebaldes, qualquer canto de rua e bastante sombrio para 2 homens, dos quais um tem de matar o outro. À meia-noite, estávamos fora da cidade. Ele pôs as 2 pistolas no chão. Escolhei, mas sem tocá-las. Escolhi. Agora vamos, disse eu. Esperai. Tenho um pressentimento frio e uma voz suspirosa me geme no peito. Quero rezar uma saudade por minha mãe. Ajoelhou-se. À vista daquele moço de joelhos, talvez sobre um túmulo, lembrei-me que eu também tinha mãe e uma irmã e que eu as esquecia. Quanto a amantes, meus amores eram como a sede dos cães das ruas. Saciavam-se na água ou na lama. Eu só amava mulheres perdidas. É tempo, disse ele. Caminhamos frente a frente. As pistolas se encostaram nos peitos. As espoletas estalaram. Um tiro só estrondou. Ele caiu, quase morto. Tomai! Murmurou o moribundo e acenava-me para o bolso. Atirei-me a ele. Estava afogado em sangue. Estrebuchou 3 vezes e ficou frio. Tirei-lhe o anel da mão. Meti-lhe a mão no bolso como ele dissera. Achei 2 bilhetes. A noite era escura. Não pude lê-los. Voltei à cidade. À luz baça do primeiro lampião, vi os 2 bilhetes. O primeiro era a carta para sua mãe. O outro estava aberto. Li. À 1h da noite, na rua de Cemitério 60, primeiro andar, acharás a porta aberta. Tua G. Não tinha outra assinatura. Eu não soube o que pensar, tive uma ideia, era uma infâmia. Fui à entrevista. Era no escuro.
Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha cetinada tomar-me pela mão. Subi. A porta fechou-se. Foi uma noite deliciosa. A amante do loiro era virgem. Pobre Romeu, pobre Julieta. Parece que essas duas crianças levavam a noite em beijos infantis e em sonhos puros. Johann encheu o copo, bebeu-o, mas estremeceu. Quando eu ia sair, topei um bulto à porta. Boa noite, cavalheiro. Eu vos esperava há muito. Essa voz pareceu-me conhecida, porém eu tinha a cabeça desvairada. Não respondi. O caso era singular. Continuei a descer. O vulto acompanhou-me. Quando chegamos à porta, vi luzir a folha de uma faca. Fiz um movimento e a lâmina resvalou-me no ombro. A luta fez-se terrível na escuridão. Eram dois homens que se não conheciam, que não pensavam talvez terem me visto um dia à luz e que não haviam mais ver-se porventura ambos vivos. O punhal escapou-lhe das mãos. Perdeu-se no escuro. Subjuguei-o. Era um quadro infernal, um homem na escuridão abafando a boca do outro com a mão, sufocando-lhe a garganta com o joelho e a outra mão a tatear na sombra procurando um ferro. Nessa ocasião senti uma dor horrível, frio e dor me correram pela mão. O homem morrera sufocado e na agonia me enterrara os dentes pela carne. Foi a custo que desprendi a mão sangrenta e descarnada da boca do cadáver. Ergui-me. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada. O último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros, levei-o pela laje da calçada até o lampião da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados do rosto. Um espasmo de medo contraiu horrivelmente a face do narrador. Tomou o copo, foi beber. Os dentes lhe batiam como de frio. O copo estanou-lhe nos lábios. Aquele homem, sabei-lo, era do sangue do meu sangue. Era filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão. Uma ideia passou ante meus olhos como uma anátema. Subi ansioso ao sobrado. Entrei. A moça desmaiara de susto ouvindo a luta. Tinha a face fria como mármore. Os seios nus e virgens estavam parados e gélidos, como os de uma estátua. A forma de neve eu a sentia meio nua entre os vestidos desfeitos, onde a infâmia acelara a nódoa de uma flor perdida. Abri a janela. Levei-a até aí. Na verdade que sou um maldito. Olá, Arquibalde. Dai-me um outro copo. Enchei-o de conhaque, enchei-o até a borda. Vede, sinto frio, muito frio. Tremo de calafrios e o suor me corre nas faces. Quero o fogo dos espíritos, a ardência do cérebro ao vapor que tonteia. Quero esquecer. Que tens, Johann? O que tenho? O que tenho? Não o vedes, pois? Era a minha irmã. E esse foi Johann, de Álvares de Azevedo. Cheio de intrigas, de reviravoltas, de cenários à la Game of Thrones, de irmão ficando com irmão e de coisas absurdas, né? É um conto curto, mas intenso, né? Esse é um capítulo curto de Noite na Taverna, que tem, na verdade, 7 capítulos. Dentro dos 7 capítulos são 5 contos. Esse é o 6º conto, seria o 6º capítulo, porque tem o prólogo e o epílogo, que também são contos. E pelo que eu vi você falando do romance, é um romance... Não é um romance, é um livro de contos. Isso, do livro de contos.
ele tem muita coisa a ser explorada, assim, né? Não sei se até você quer contar algumas das coisas que acontecem, ou será que são dar algum spoiler do livro de contos? Acho que não, né? Não, é bacana a gente situar, né? Porque eu ouvindo você falar, eu fiquei com vontade de ler esse livro. Então, ele é narrado por 5 amigos, né, que se abrigam em uma taverna. E cada um vai contando uma história, né? Dentro delas tem amores não correspondidos e sempre assim como uma característica de todas as histórias tem alguma história de amor que deu errado ou que foi truncada. Mas aí eles exploram coisas até canibalismo tem em um dos contos, assim. Nossa, então ele é de explorar esse tipo de assunto. Assassinatos, né, que nesse do Johan a gente tem 2 assassinatos acontecendo, violência sexual também tem alguns deles, alcoolismo, entre outros temas. Era o Quentin Tarantino da literatura. Muito bom você falar disso, que a gente lembrou de um filme. Qual foi mesmo? Barry Lyndon, do sim. Stanley Kubrick, porque a gente estava falando sobre o duelo, né? Essa coisa de duelo que é muito louco os caras se combinarem, né? A gente vai em tal lugar pra se matar. E é tudo tão tranquilo, e vai ser a sangue frio, tá? Só um de nós vai mas daí sair vamos vivo. ali antes comemorar que um de nós vai morrer, mas não vamos se matar antes, né? Só vamos se matar na hora. E muito interessante. Não sei se é algo... Até tava falando, parece que esse tipo de honra não existe tanto hoje, né? Guerra é guerra por guerra, assim. Não tem, assim, digamos que regras. E se tem, né? Elas são quebradas sempre. Apesar de que eu acho que daquela época também, dos duelos, né? Tinha muita gente que devia quebrar a regra, não era sempre honroso, assim como a gente vê nos filmes, na literatura. Mas voltando ali no Barry Lyndon, que a gente falou, nesse filme do Stanley Kubrick, também tem o duelo entre dois cavaleiros lá, né? Um bem novo e um mais experiente, que o mais novo acaba ganhando o duelo, né? Meio que assim, no susto ali, sem querer, né? Ele ganha esse duelo e essa mesma coisa de caminhar com as armas, esse duelo clássico aí, né? Mas lembra que tem uma trama de amor por trás desse duelo também, né? Também, cheio de tramas de amor, inclusive com a prima dele, era no filme. Posso estar falando besteira, mas acho que era isso. Era com uma prima dele de segundo grau. E foi esse filme que foi todo iluminado só com velas, não foi? Com luz natural e velas? Ou eu tô confusa? Sim, esse filme do Stanley Kubrick foi feito as lentes, né, próprias para ele, porque ele queria ser essa iluminação apenas de velas. Essa história é super famosa, né? Mas é muito interessante que, só um detalhe técnico, né, que quanto mais abertura tem a sua lente, então ele pegou, fez pesquisa com pessoas que trabalhavam na NASA para desenvolver as lentes para usar. Então, quanto mais abertura essa lente tinha para entrar a luz das velas e deixar aquela cena clara, porque, gente, não sei se você já filmou ou tirou foto de algo só com uma luz de vela. É muito escuro, assim, a vela não ilumina, não deixa na câmera nítido como uma luz, né? Super escuro. Então, ela tinha que abrir muito. E quanto mais aberta aquela lente ficava para absorver toda a luz da vela, mais difícil ficava de fazer o foco. Então, se você assistir esse filme, você pode ver que os atores mal se mexem, porque se eles se mexessem um pouquinho, eles ficavam fora de foco. Então é muito engraçado. E essa cena do duelo que fez a gente lembrar, né, a Noite da Taverna. Fechei o parênteses aqui. É bom falar que aqui não foi motivado por amor, num primeiro momento, foi motivado por uma briga de jogo, né, que é também bem interessante. Sim, esse clima. Foi a briga dos cunhados, né, que também tem tudo a ver depois. Também não sabiam que era cunhados, né, agora que você já ouviu o conto, a gente pode revelar, dar alguns nomes aos bois, né. Então, ele não sabia que o Arthur estava saindo com a irmã dele, né, tanto é que ele acaba seduzindo a própria irmã, né, tem esse incesto, essa situação, mata o cunhado e mata entre aspas, porque se você leu Noite na Taverna, você vai ver que o último capítulo é meio que a vingança da moça. Então por isso que eu fiquei tão interessado em ler esse livro de contos, porque, né, ela volta depois para se vingar, a irmã ali, e deve ser muito interessante, né, esse final. E até agora me veio na cabeça que essa história é muito parecida com um mito grego, né? Tem uma história da mitologia grega que é isso aí, na verdade é a mãe e o filho. O Édipo Rei, né? A Jocasta é a mãe dele. Que é a mesma coisa, que eles ficam no escuro, né? E também tem do Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, também tem uma cena, tem tanto personagem, eu não vou lembrar de qual dos dois que era. Você tá falando vai dar o spoiler do fim do livro? Melhor não... Agora...
Eu não falei nada. Eu vou pôr um bip depois em cima. Tá. Mas nesse livro também, né? Eu não vou lembrar do nome do personagem. Mas também tem essa história do escuro, que vem lá da mitologia grega e que é explorado pelo Álvares de Azevedo também. E aqui a gente tem... Eu vou voltar um pouco aqui para contar a história do Álvares de Azevedo. Uma obra, assim, tão emblemática, né? Tão cheia de aventuras e reviravoltas. Cara, o Álvares de Azevedo, ele viveu 21 anos. Ele morreu antes de completar 21. Morreu aos 20, na verdade. Ele nasceu em 1831 e morreu em 1852. Dentro desses 20 anos de vida, ele foi contista, dramaturgo, ensaísta, poeta. E ainda quero trazer aqui A Lira dos 20 Anos, que é a antologia de contos dele, de 1853. Foi a única obra assim, que ele preparou como um todo, mas ele não teve em vida nenhuma obra publicada. Noite na Taverna, que a gente está falando aqui, foi publicada 3 anos depois da sua morte, em 1855. O que é legal da Lira dos 20 Anos, que tem todo o livro... Eu vou declamar aqui, você vai se lembrar, Lucas. Tinha no seu livro de escola, tenho certeza. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Você lembrou? Bem familiar. E dá pra entender também, né? Não que você tenha que ter certas idades pra escrever sobre certas coisas, mas esse conto que a gente ouviu hoje, ele é muito dessas aventuras jovens, né? Sem consequência, assim, de se arriscar, né? Num duelo e tudo mais. Eu acho que é muito você falou que ele morreu com 21 anos, escreveu tão cedo esse conto, né? Sabe o que é mais interessante de curiosidade da Lira dos 20 Anos? Que ele escreveu esses versos Se Eu Morresse Amanhã 3 dias antes de morrer. Então, já tava sentindo. E daí, e no seu enterro, essa poesia foi lida pelo Joaquim Manuel de Macedo. Ele leu Se Eu Morresse Amanhã. Esse é um escritor que eu não sei se você comentou do Machado de Assis, falar muito bem dele, né? Sim, mas por foi isso também... com ele em vida ou foi póstumo? Foi ao ler Lira dos 20 Anos, foi póstumo, né? Infelizmente. Por isso que eu quero trazer aqui a Lira dos 20 Anos e a gente vai trazer o comentário do Machado sobre a obra do Álvares de Azevedo. Eu acho bem contundente. Falar por que ele morreu, né? Além dele ter tuberculose, como a maioria dos escritores dessa época ali do século XIX. A maioria das pessoas, né? Ele caiu do cavalo, Lucas, e ele sofreu uma lesão na fossa ilíaca depois dessa queda. Foi feito um tratamento lá e que acabou virando um tumor. Ele não resistiu após essa operação. Alguns dias depois, ele veio a morrer. E também descobri que Noite na Taverna foi inspirado em Noches Lúgubres, do espanhol José Cadalso. A palavra do dia aí, lúgubre, a palavra mais falada do Leitura de Ouvido. O espanhol José Cadalso escreveu Noches Lúgubres em 1790, então do século XVIII. Mas chega de falar de coisa lúgubre e vamos falar sobre coisas... Lúgubre. De coisas lúgubres, vamos falar sobre coisas boas, as mensagens que a gente anda recebendo de vocês, leitores de ouvido, que foram tão legais, né, que a gente vai querer até compartilhar com vocês. As felicitações de um ano de aniversário. Eu vou ler primeiro da Fausta Porto Couto, que mandou um direct lá no nosso Instagram, e ela fala que já ouviu todos os episódios no Spotify, chorou no Negrinho do Pastoreio, que, né, eu também chorei. Eu também. Se você não ouviu o Negrinho do Pastoreio, é uma história incrível, muito bonita. Simões Lopes Neto. Inclusive, a gente vai querer voltar a fazer um do Simões Lopes Neto, suas lendas gaúchas, né? Mas são lendas mesmo, eles não puxam tanto pra folclore. Tem contos gauchescos e lendas do sul, né? A dificuldade ali de eu selecionar é que tem uma linguagem bem característica gaúcha. É bem gauchesco, mas é legal também por isso, né? E ela fala que se emocionou com o Gigante Egoísta. A gente também recebe muito feedback sobre esse conto do Oscar Wilde que a gente fez, Gigante Egoísta, que é um conto de fadas, na verdade, né? É muito bacana também. Se você não ouviu, volta lá no Gigante Egoísta para ouvir. Ela falou: o trabalho de vocês é fantástico. Leitura de ouvido faz parte de todas as minhas tardes. Muito obrigado, já compartilhei vários. Adoro os comentários. Fausta, muito obrigada. Grande abraço. Obrigado. E também recebemos um e-mail de Carol Carpinteiro. Inclusive, se você quiser fazer isso, enviar um e-mail para nós, pode ser lá no direct do Instagram, @leitura de ouvido, ou pode ser pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com. Manda também coisas, às vezes se a gente faz algum conto, um poema, e você sabe
algo, uma curiosidade algo a legal mais. sobre, assim que você ouve, manda um e-mail para nós que a gente pode selecionar você e ler o seu comentário no próximo Leitura de Ouvido. Isso aí. Ela fala assim: achei a proposta de transformar obras de domínio público em audiodrama excelente. Eu sou uma grande entusiasta de leitura de obras em domínio público, como forma de democratização da leitura. Por isso, fiquei duplamente feliz ao conhecer o podcast de vocês, já que também sou apaixonado por audiolivros. Inclusive, estou fazendo um curso de narração de audiolivros no momento. Olha e tão só. empolgada que estou com a área. É muito legal, esse mercado está aumentando Demais. muito, assim, e as pessoas estão cada vez mais ouvindo livros, né? Super bacana. Ela falou que ouviu hoje, não sei qual que foi o hoje dela, mas deve ser alguns dias atrás uma aí. semana atrás. A Nova Califórnia e Meus 8 Anos. Ela falou que poema que ela sabe de cor desde a época da escola. Ali, ó, esse tipo de coisa que é bacana a gente saber, né? A relação do conto, da poesia com a sua vida. Eu amo histórias. Conta pra gente, escreve aí, leituradeouvido@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz em ler sua mensagem aqui nos próximos episódios. Ela fala que a qualidade do áudio é muito boa e a sonorização é realmente um diferencial. Não sei como vocês dão conta de ter uma produção desse nível e entregar um episódio por semana. Haja dedicação. Também não sei como, mas Eu a também gente não entrega. sei. Ela fala aqui que no Nova Califórnia, acho que foi, que ela não conseguiu escutar a narração por alguns momentos. A gente faz o leitura de ouvido pra ser ouvido no fone, né? No fone de ouvido, preferencialmente. É claro que nem todo mundo consegue. nem todo mundo vai conseguir. Ela, por exemplo, ouve no carro, né? Indo pro trabalho. Mas é bom saber esse tipo de coisa, que daí a gente começa a ajustar, né? O áudio, os volumes, pra também você ter uma boa experiência mesmo ouvindo numa caixa de som, ou no carro, ou enfim, até no celular, né? Se Seja for o onde caso, for. no celular sem fone. É. Mas, né, sempre o melhor é você ouvir no fone de ouvido, porque a gente faz edições que passam do lado lado direito pro lado esquerdo, inclusive o conto de hoje, né, que teve muita ação. Muito diálogo. Isso acontece muito, né, de alguém tá caminhando pela esquerda e daí passa ali pelo ouvido direito pro ouvido esquerdo, enfim. Sempre recomendado, então, você ouvir de fone de ouvido, mas mais recomendado que isso é você ouvir, né, a leitura de ouvido. E indicar pra alguém pra Então também. não tem problema se não conseguir o fone. Dela fala também que não poderia finalizar esse e-mail sem aplaudir de em pé as ilustrações de capa dos episódios. Lindo, lindo, lindo. Eu também. Muito obrigado, são muito dedicadas, né? Eu coloco muito esforço nelas pra ficar essa capa bonitona aí pra vocês. E por falar nisso, isso me lembra da lojinha. Gente, a gente fez 1000 pesquisas, muitas coisas, mas a gente resolveu dar um passo atrás. Não que não vai ter lojinha, vai ter lojinha, mas a gente está abrindo um passo anterior, que é um suporte para a gente ter a lojinha, que é o Apoie-se. Apoie.se, que é um site de financiamento coletivo por assinatura, ou também pode ser crowdfunding, um investimento de uma vez só, mas a gente vai abrir mensalmente para vocês, leitores de ouvido, que gostam de ouvir o nosso podcast e querem contribuir de alguma forma para a gente continuar fazendo isso. E depois desse passo, né, claro que a gente vai fazer a lojinha com as nossas artes de capa em tamanho de vinil, as nossas camisetas, nossas canecas e tudo que for bacana fazer de produtos assim. Surgiu a ideia de pôster também. Na verdade, a gente vai estar fazendo alguns produtos para parabenizar, não, como que se fala? Recompensar os nossos apoiadores do Apoie-se. Então, conforme o preço que você apoiar, né, mensalmente ali, ou enfim, uma contribuição, a gente vai te dar um retorno de algum produto. Isso, vai ter as recompensas, que isso é bem legal. Vai ser, além do episódio que a gente tá entregando, a gente vai dar também algumas recompensas. Uma delas, por exemplo, é ter o seu nome nos créditos finais do Leitura de Ouvido. Outra vai ser o envio do pôster físico mesmo, né? Do pôster de uma capa que você gosta do Leitura de Ouvido, a gente vai enviar. E, enfim, outras recompensas que a gente está desenvolvendo. Então a gente vai estar lá no apoie.se para você conseguir contribuir e fazer o nosso podcast crescer ainda mais. E, consequentemente, você vai conseguir ter esses produtinhos com a nossa marca por lá, por enquanto, como recompensa. Então, vai vir a grana pelo financiamento e a gente vai recompensar o leitor de ouvido
com os produtinhos. Isso não deixa de ser uma lojinha também, né? É uma troca ali que vai acontecer, o que vai ser muito bacana. E a gente espera que logo consiga. Talvez semana que vem ou na outra já vai estar no ar o Apoie-se. E daí a gente vai divulgar para vocês o link, como apoiar e tudo mais, e as recompensas. Estamos empolgados com esse passo também. Espero que você tenha se divertido com o conto de hoje, que foi muito intenso e diferente, né, dos outros que a gente faz. Eu acho que o último que a gente fez desse estilo, pelo menos pra mim, né, foi O Tesouro, do Eça de Queiroz, que é cheio de brigas e intrigas e lutas e duelos, que é um gênero, assim, muito divertido de fazer também. Não tem tantos contos, né, não é tão vasto assim, mas também é muito legal. E talvez a gente volte, né, Covres de Azevedo. Eu fiquei com muita vontade de fazer outros ainda de Noite da Taverna. Se você quiser também, dá uma dica aí pra gente. A gente pode, de repente, estar trazendo um que você, nosso leitor de ouvido, quer ouvir aqui com a gente. Domínio público, hein? As dicas em domínio público pra gente conseguir fazer. E até a próxima leitura. Bye! Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.